Imagina perder tudo, seu negócio fracassar e você ser obrigado a voltar a morar com seus pais. Agora imagina que alguns anos depois, você constrói uma empresa bilionária usando uma ideia simples: colocar uma câmera no próprio corpo. Essa é a história de Nick Woodman, o homem que criou a GoPro e mudou completamente a forma como o mundo registra aventuras. Mas essa história não é só sobre sucesso, é também sobre decisões erradas, excesso de confiança e o preço de crescer rápido demais. Fica comigo até o final desse vídeo e não esquece de dar aquela força aqui pro canal Mentes e Negócios, curtindo e se inscrevendo. Antes da GoPro existir, antes dos bilhões, antes das câmeras que mudaram o mundo, Nick Woodman já tinha tentado vencer no jogo dos negócios. E perdeu. No final dos anos 90, ele criou uma startup chamada Funbug. A ideia era ambiciosa, uma plataforma de jogos online com sistema de recompensas em dinheiro. Hoje isso parece comum, mas naquela época era ousado. O problema? Ele estava no lugar certo, mas no momento errado. A bolha da internet ainda estava inflada, investidores jogando dinheiro em qualquer ideia digital. Até que tudo desmoronou com o estouro da bolha da internet. E junto com ela, a Funbug. A empresa simplesmente não sobreviveu. Sem investimento, sem tração, sem saída. Nick viu seu projeto morrer depois de apostar tudo. Ele voltou a morar com os pais, uma situação que muita gente evitaria contar. Mas foi justamente nesse momento que algo interessante aconteceu. Depois do fracasso da Funbug, ele decidiu viajar, não como uma fuga, mas como forma de se reconectar. Durante a viagem pela Austrália e Indonésia, os dias eram simples: acordar cedo, pegar ondas, observar o mar, repetir. Mas foi justamente nessa simplicidade que algo começou a incomodar. Toda vez que ele surfava, acontecia a mesma coisa. Momentos incríveis, manobras perfeitas, ondas épicas e nenhuma forma de registrar aquilo de verdade. Até existiam fotos, mas eram limitadas. Dependiam de alguém na areia, com equipamento caro, no ângulo certo, no momento certo. Ou seja, não era acessível, não era espontâneo e, principalmente, não era pessoal. Não existia nenhuma solução prática para pessoas comuns. Foi ali, no meio do mar, que surgiu uma ideia simples. E se eu criasse uma câmera que pudesse ser usada no próprio corpo? Nada de equipe, nada de investimento milionário. Só uma solução direta. A ideia estava lá. Simples, direta, poderosa. Mas tinha um problema. Nick Woodman não tinha dinheiro, não tinha equipe e definitivamente não tinha uma fábrica. Só tinha uma coisa: teimosia suficiente para não deixar a ideia morrer. De volta para casa, Nick começou com o que tinha. Ele chegou a vender cintos e acessórios artesanais para levantar dinheiro inicial. E não era uma marca estruturada. Era ele mesmo, vendendo, testando, ajustando. Cada venda não era lucro, era combustível, dinheiro direto para tentar construir aquela ideia que nasceu no mar. Quando finalmente começou a montar o produto, a realidade apareceu de novo. Esquece tecnologia de ponta. A primeira versão da GoPro era praticamente um Frankenstein criativo. Uma câmera analógica simples, presa com tiras no pulso, com um sistema improvisado para tentar manter tudo no lugar enquanto ele surfava. Não era digital. Era uma câmera analógica, simples, quase rudimentar, mas funcional. E isso fez toda a diferença. E aqui está um ponto que muita gente romantiza, mas não vê de verdade. Nada funcionava perfeitamente no começo. A câmera soltava, entrava água, o ângulo ficava ruim, as fotos saíam tremidas. Era tentativa, erro, ajuste, repetição. De novo e de novo. E foi assim, com um produto simples, improvisado, quase artesanal, que a GoPro deu seus primeiros passos. Sem marketing gigante, sem campanhas milionárias, só uma ideia funcionando na prática.
E em pouco tempo, isso começaria a se espalhar, primeiro entre surfistas e depois o mundo inteiro. A grande virada veio quando a GoPro começou a ser usada por atletas, surfistas, skatistas, paraquedistas. De repente, o mundo começou a ver imagens de ângulos que ninguém nunca tinha visto antes. Era como se você estivesse dentro da ação. A GoPro não vendia só câmeras, ela vendia experiências. Você mergulhava junto e fez algo genial. Transformou os próprios clientes em marketing. Vídeos virais começaram a explodir na internet. Cada queda, cada salto, cada onda parecia acontecer com você. Era conteúdo cru, real, sem filtro, e isso viciava. Resultado? Crescimento absurdo no timing perfeito. A ascensão de plataformas como o YouTube mudou tudo. Vídeos começaram a se espalhar como faíscas no vento. A empresa chegou a bilhões em valor de mercado. A GoPro saiu de nicho e entrou na cultura. E Nick Woodman virou bilionário. Parecia que a GoPro tinha encontrado a fórmula perfeita. Produto icônico, marketing orgânico, crescimento acelerado. Mas aí vem a parte que quase ninguém conta. Porque crescer rápido é incrível, é viciante, é barulhento. Mas manter esse crescimento é um jogo silencioso, técnico e implacável. E foi exatamente aí que a GoPro começou a escorregar. No auge, a empresa começou a lançar vários modelos, muito parecidos entre si. Para quem estava de fora, ficava difícil entender qual comprar, qual era realmente melhor. Aquilo que antes era simples, direto, intuitivo, começou a ficar confuso. E quando o cliente precisa pensar demais, algo está errado. Outro problema começou a surgir. A evolução dos produtos já não impressionava como antes. Sim, as câmeras melhoravam, mais resolução, mais recursos, mas nada que causasse aquele efeito de eu preciso disso agora. A GoPro ainda era boa, mas já não era surpreendente. E no mundo da tecnologia, isso é perigoso. E na tentativa de continuar crescendo, a empresa decidiu dar um passo maior, entrar no mercado de drones. Nascia o Karma. A ideia fazia sentido, unir câmeras com drones parecia o próximo passo natural. Mas a execução foi um desastre. O drone apresentava falhas graves, alguns simplesmente desligavam no ar e caíam. Resultado? Recall global, prejuízo financeiro e, talvez o mais crítico, perda de confiança. Enquanto isso, smartphones começaram a melhorar suas câmeras rapidamente. De repente, aquela vantagem da GoPro já não parecia tão única. E o mercado não perdoa. As ações da GoPro começaram a cair. E não foi uma queda suave, foi rápida, brutal. Bilhões em valor de mercado evaporaram. Investidores perderam confiança. E aquela narrativa de crescimento infinito simplesmente desapareceu. Mas a história da GoPro não termina aqui, porque diferente de muitas empresas que desaparecem, ela continuou, menor, mais silenciosa, mas ainda presente. A trajetória da Nick Woodman deixa algo muito claro. Ideias simples podem criar impérios, mas impérios são muito mais difíceis de sustentar. A GoPro acertou quando ouviu o usuário, quando resolveu um problema real, quando fez o simples funcionar. Na prática, o sucesso é feito de picos, quedas, ajustes e reinvenção. Algumas empresas conseguem se adaptar, outras ficam pelo caminho. E será que a GoPro ainda pode voltar ao topo? Ou ela já viveu o seu melhor momento e agora luta apenas para se manter relevante? Deixe seu comentário. E se você curte histórias reais de negócios, inovação e bastidores do sucesso, já se inscreve no canal, porque aqui a gente vai além da superfície. Um forte abraço e até o próximo vídeo!